Henker que vive duas vezes. Capítulo 153. 5 montanhas de penitências, 3. Tradutor. HH Editor, HH. Khan sorriu amargamente. Não pergunte detalhes. Yeon-woo silenciosamente acenou com a cabeça. Foi triste que os dois estivessem separados, mas não era algo em que ele deveria interferir. Era problema deles. Mas bem, ele pode cuidar de si mesmo, então tenho certeza de que está bem. Desde criança inteligente o suficiente para ser chamado de Foxtail, Yeon-woo pensou que um dia também poderia ver Doyle. De agora em diante, você pode ficar aqui. As necessidades básicas estão dentro, para que você possa usá-las conforme necessário. O lugar para onde Khan o levou era uma pequena casa. Como se houvesse gente que morasse aqui antes, tudo o que era necessário para viver com conforto estava aqui. No quintal simples havia muita lenha e uma área dedicada aos treinos. E mais do que tudo, ele gostou que estivesse escondido na floresta. A chance de jogadores perdidos entrarem aqui era baixa. Você tem que encontrar sua própria comida e água. Mas se precisar de alguma coisa, venha me procurar. E pergunte-me imediatamente se precisar de ajuda. E Khan contou outras coisas a Yeon-woo para que Yeon-woo pudesse se concentrar em seu treinamento. No entanto, ele também lhe contou repetidamente sobre coisas com as quais precisava ter cuidado. Ele disse a ele que todos aqui eram para treinamento individual como Yeon-woo e não para incomodá-los. Junto com o fato de que mesmo que ele quisesse ter uma conversa leve com eles, ele deveria primeiro pedir permissão. Mas às vezes as pessoas se reúnem quando estão entediadas, então não será muito abafado. Yeon-woo assentiu satisfatoriamente com a ideia de poder se concentrar no treinamento. Então trabalhe duro. Mudei muito desde que cheguei aqui. É frustrante, mas é muito mais benéfico para você. Se for você, você poderá aguentar muito. E treine comigo se tiver tempo. Khan deu um tapinha no ombro de Yeon-woo. Os dois conseguiram colocar as coisas em dia. Embora tenha sido principalmente Khan quem falou e Yeon-woo ouviu, eles foram capazes de entender como a outra pessoa havia gasto seu tempo. Khan colocou tudo de si no treinamento. A paixão de se tornar mais forte. O desejo de subir para uma posição mais elevada. Ele olhou para esse objetivo e se esforçou. Ele não conseguia ver o Khan do passado que era arrogante e se amava demais. Ele ainda era como ele mesmo, mas havia uma seriedade nele. Yeon-woo percebeu porque a notícia da entrada da espada de sangue na torre não se espalhou. Ele se escondeu, nem se importando com a fama, e silenciosamente fez o que queria. Khan também sabia o que Yeon-woo havia passado. Ele não lhe contou os detalhes, mas Khan achou graça no que ouviu sobre a guerra entre as duas grandes forças. Yeon-woo gostou da conversa. Foi como encontrar um amigo próximo depois de um tempo. Não, ele era um amigo próximo. Se você não era amigo íntimo de alguém a quem deu as costas em uma guerra, o que seria um amigo íntimo? Quando a conversa terminou, muito tempo havia passado. Khan saiu dizendo que precisava colocar em dia o treinamento que adiou. Yeon-woo olhou momentaneamente para o seu entorno. Ele tinha bastante comida e água em Entrenia. Mas parecia sensato preparar-se para acontecimentos inesperados. Felizmente, havia um riacho para tirar água nas proximidades. Ele até encontrou um pequeno campo. Então não precisava se preocupar com comida. Quando Yeon-woo terminou de olhar em volta, ele retirou seu poder mágico. Preciso cobrir meu poder mágico se quiser treinar. Ele ficou mais seguro depois de lutar com os membros. O tema do 20º andar era uma batalha consigo mesmo. Quanto mais limites você estabelecer para si mesmo, mais desconfortável você se sentirá e mais você será capaz de alcançar. Então ele estava planejando selar seu circuito mágico novamente. Sua percepção extrasensorial tornou-se menos detalhada e ele concentrou seu alcance apenas em si mesmo. E quando ele fez isso, ele se sentiu preso. Era como se ele estivesse confinado na escuridão, mas as coisas também eram mais fáceis assim. De agora em diante, ele poderia realmente se concentrar em seu treinamento. Seria bom se tudo o que ele tivesse que fazer para aprender a espada Yin fosse mover seu corpo, mas infelizmente, ele teve que primeiro perceber sua consciência para entender a espada Yin. Agora havia um limite no que ele poderia fazer fisicamente. Então só havia uma coisa que ele poderia fazer. Meditação. Vontade de combate. Suas habilidades de pensamento aceleraram. Ao bloquear sua percepção extrasensorial, ele realmente sentiu como se estivesse preso na escuridão. Ele não sabia quanto tempo havia desacelerado. Sem se importar com seu ambiente, ele estava preso em seu treinamento com a espada Yin. Uma coisa que Yeon-woo sentiu quando viu como a espada Yin era composta foi que ele não seria capaz de resolvê-la normalmente. Era algo que a tribo de um chifre não conseguia resolver há milhares de anos. Os membros da tribo que Yeon-woo tinha visto todo esse tempo eram fortes e agiam por instinto e, à medida que envelheciam, tornaram-se como filósofos. O conhecimento deles era incrível. Resolver algo que eles não conseguiram resolver em um dia era impossível. Então eu tenho que usar atalhos. O atalho que Yeon-woo estava pensando era o conhecimento do dragão. Ele se lembrou de tudo que Edora lhe contou sobre a pesquisa da tribo e estava planejando usar o conhecimento do dragão para ver isso de diferentes ângulos. Se a pesquisa da tribo e o conhecimento do dragão forem combinados, podemos de alguma forma encontrar um caminho. Era um método que a tribo de um chifre não teria sido capaz de tentar.
As informações que Yeon-woo receberia durante esse período provavelmente seriam imensas. Ele pode até aprender algo que supere os 8 punhos extremos. Mas Yeon-woo queria aprender a espada Yin. Ele precisava entender isso de alguma forma. Ele não se importava com o que estava acontecendo lá fora. Ele pensou em sua mente e se concentrou em analisar as coisas. Cada tentativa foi diferente. Existe outro lado que está escondido como uma senha? A primeira coisa que ele pensou foi que os componentes que ele estava vendo não eram reais e, de alguma forma, escondiam a coisa real. Ele tentou mudar a ordem das palavras. Ele até tentou acrescentar palavras para encontrar um novo significado dentro delas. Quando esses métodos não funcionaram, ele se aprofundou ainda mais e mais especificamente neles. Mas essas tentativas também terminaram em fracasso, e o único método que restou foi compreendê-las. No entanto, como sempre, ele não via como deveria fazer isso. Ele pensou que poderia ter algum aspecto filosófico e estar relacionado à história deles. Mas como as tentativas resultaram em fracasso, Yeon-woo não conseguia ver o que deveria fazer. Ele não viu o fim. Mestre, ei, mestre, acordar. Há quanto tempo ele ficou preso em seus pensamentos? Yeon-woo percebeu a voz que o chamava. Quando sua percepção extrasensorial se abriu ligeiramente, ele sentiu Shannon sacudi-lo para acordá-lo. Sua mente estava tremendo violentamente. Han Yeong também parecia rígido atrás dele. Você está acordado, Hu? A voz de Shannon estava desesperada. Yeon-woo percebeu seu erro tardiamente. Quanto tempo eu fiquei assim? Há quanto tempo ele estava preso à medicação? Ele se fechou do lado de fora, então não conseguia nem dizer quanto tempo havia passado. Porém, vendo sua sede e fome, ele percebeu que já fazia um tempo. Há quanto tempo você ficou assim? Você está falando sério, mestre? Você poderia ter resmungado se ficasse assim por mais um pouco. Sim, o foco na medicação deve durar apenas 1 ou 2 dias. Como você poderia fazer isso por um mês? Você está louco? Um mês? Yeon-woo ficou surpreso. Ele definitivamente não esperava que demorasse tanto. Sua noção de tempo estava muito errada. Bem, como já fazia um mês? Isso explicava porque seu corpo de dragão estava sentindo fome e sede. Yeon-woo rapidamente tirou água e carne seca de Intrenium para se reabastecer. Não conseguia entrar em contato com Enova e Bicester. O tempo que ele acertou com Enova foi de 10 dias. Muito tempo se passou. Considerando sua personalidade, estava claro que ele estaria preocupado com o fato de Yeon-woo estar em perigo. Bicester também. Verificando seu artefato de comunicação, ele percebeu que havia tentado contatá-lo várias vezes. Yeon-woo estalou levemente a língua. Ele encontrou a localização de Braham? Isso é importante agora? Ufa. Yeon-woo sorriu amargamente. Bem, ele poderia entrar em contato com Bicester mais tarde e dizer a Edora para transmitir suas notícias a Enova. Ele também tinha uma maneira de entrar em contato com a tribo de um chifre. Ele rapidamente pegou seu artefato. As emoções chocadas de Bicester podiam ser claramente sentidas através do artefato. Cá em mim. Algo surgiu. Você encontrou Braham? Sim, eu pensei que você poderia entrar em contato comigo em breve. Então continuei a rastreá-lo. Onde ele está? Ele era no 23º andar. 23º andar? Ele estava preocupado com o que deveria fazer se passasse do 50º andar. Mas ele estava inesperadamente mais perto do que pensava. O 23º andar é a Floresta do Diabo? Acho que ele estaria lá. O 23º andar era um andar cheio de árvores que geravam demônios, chamados de Devil Tree. Era semelhante ao local de nascimento do diabo, por isso era famoso por ser totalmente diferente dos outros andares. Braham definitivamente estaria interessado em um lugar como este. Sim, parece que já faz um tempo desde que ele ficou lá. Então continue rastreando, e me avise imediatamente se ele for para outro andar. Entendido. Assim que terminou seu negócio com Yeon-woo, Bicester desligou imediatamente. Provavelmente era assim que Yeon-woo era assustador para ele. Yeon-woo suspirou de alívio sabendo que não precisaria correr atrás de Braham e ligou para Edora. Edora ficou muito surpresa com o contato de Yeon-woo e perguntou se ele estava ferido em algum lugar. Yeon-woo explicou o que aconteceu e pediu que ela entregasse a notícia a Enova. Ele já esteve aqui várias vezes. HMPH. Como ele pensava, Enova provavelmente estava preocupado com Yeon-woo, o suficiente para encontrar a tribo de um chifre. E Edora acrescentou que Enova já estava na aldeia há algum tempo. Yeon-woo avisou que iria visitá-los em breve e desligou. Ele sentiu seu cabelo empoeirado por não lavar há algum tempo e franziu a testa. Um mês. Não foi pouco tempo. Considerando o quão rápido seu corpo acelerou naquele período, parecia que ele investiu cerca de 1 ano em meditação. Já que isso acabou, vamos falar sobre os detalhes. O que você aprendeu? Shannon falou em tom sério. Han Yeong também atacou ele por trás. Ele não poderia não estar interessado nisso como marcialista. Yeon-woo balançou a cabeça. Nada. O que, mesmo que você tenha se concentrado assim? Shannon ficou completamente surpresa. Han Yeong também emanou seus pensamentos. Eu tentei isso e aquilo, mas não recebi nenhuma única dica. Que absurdo.
Shannon conhecia a arma que Yong-woo tinha, os resultados da pesquisa da tribo de um chifre e seu conhecimento do dragão. E suas habilidades de pensamento que vieram com seu corpo de dragão. Mas mesmo com isso, ele não conseguiu resolver. Shannon não conseguia imaginar como isso aconteceu. Han Yeong estava pensando a mesma coisa. Isso não é uma farsa, certo? Não, não é uma farsa. Tenho certeza que é real. Yong-woo também pensou sobre o que Shannon mencionou. Quando ele não conseguiu encontrar nenhuma pista, era óbvio que ele suspeitaria que a espada Yin fosse apenas uma lenda. Mas com o passar do tempo, Yong-woo ficou mais seguro. Isso foi real. O que ele obteve ao tentar aprender a espada Yin foi bastante. E Yong-woo foi capaz de ter uma compreensão mais profunda de Mugong no processo. No entanto, ele não tinha a menor ideia sobre a espada Yin em si. Como ninguém aprendeu a abri-lo, ainda não foi lançado. Uma vez aberto, as coisas definitivamente voariam para fora dele como uma caixa de Pandora. O problema era que ele não conseguia encontrar uma maneira de desbloquear a chave. Eu acho, a menos que todos os mais velhos da tribo de um chifre tivessem Alzheimer, eles não teriam mantido isso por tanto tempo. Shannon fez uma careta. Ele também queria ver a espada Yin. Não sei como abordar isso. Parecia que estava procurando no meio do nevoeiro. Mesmo quando aprendeu Mugong pela primeira vez, ele não se sentia assim. Era incomparável naquela época. Então, o quieto Han Yeong falou. Se é como se você estivesse procurando no nevoeiro, que tal dar pequenos passos? Como? Mesmo que seja difícil, a espada Yin também é apenas uma técnica de espada. Então você não deveria aprender a espada primeiro? Você está dizendo para estabelecer o básico primeiro. Sim. Shannon acenou com a cabeça como se concordasse. Sim, o que Han Yeong está dizendo faz sentido. Chega um momento em que você precisa mover o corpo em vez de teorizar sobre as coisas. Treinando até se tornar um mestre da espada. Os marcialistas dividiram as pessoas que aprenderam sobre artes marciais em aproximadamente 3 classes. Um mestre, que completou as coisas até o fim. Um especialista, que superou a conclusão e levou a outro nível. E um arhat, que superou até isso. Yong-woo aprendeu muito sobre os 8 punhos extremos, mas não o suficiente para ser chamado de mestre. Então eu preciso ser um mestre primeiro. Shannon e Han Yeong eram mais avançados que ele nas artes marciais. Então ele precisava ouvir atentamente os conselhos deles. Se você quer ser um mestre, quão forte você precisa ser? Você tem que ser capaz de fazer aura. Aura. Uma força que condensou o poder mágico em uma lâmina. Ser capaz de fazer isso parecia bom para um mestre. E Yong-woo tinha um padrão para fazer aura. Os 8 punhos extremos. Ele precisaria terminar os 8 punhos extremos que ele havia adiado há algum tempo.